Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de medos e incertezas. Medos, o que é medo? Qual o tipo de medo que você tem? Tudo que você vai realizar, você tem aquela sensação de que não vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre medos, mas esse, medos e incertezas, é um pouco diferente, tá bom? Aguardo você. Olá, eu sou Nazaré Mussi e esse é o nosso canal. Hoje o tema medos e incertezas. O medo ele surge como uma resposta às situações que surgem na nossa vida e que gera de certa forma as incertezas. Então, nós geramos essas respostas como um mecanismo de defesa. O medo ele é importante. Agora, nós temos que classificar quais são os nossos medos, quais são as nossas incertezas. Tudo que você faz, você tem medo? Tudo que você vai realizar, você tem aquele pensamento de que não vai dar certo, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir? Essas incertezas que elas nos acompanham e às vezes nos tiram a força de lutarmos pelo aquilo que nós queremos, que nós necessitamos, que nós buscamos. Quais são os seus medos? Primeiro passo, é importante você classificar quais são os seus medos. Esses medos estão paralisando você e é interessante falar do medo porque para cada idade é um medo diferente. O adolescente, ele tem medo de estudar e não passar no vestibular. A criança tem medo de chegar o dia do aniversário e ela não ganhar o presente que ela tanto deseja. Duas pessoas que se amam e marcam o casamento têm medo que alguma coisa dê errado. Um empresário tem medo de perder dinheiro, enfim, são tantos os medos. E ainda por cima existe o medo real e o medo imaginário. Aquele medo, aquela sensação de perigo, aquela incerteza, aquele sentimento que você cria dentro de você de algo que vai acontecer, mas escuta, como pode ser assim? Alguns chamam de intuição. E a intuição mexe com você. Ninguém sabe explicar direito o que de fato é uma intuição. Como que você tem determinados pensamentos que te alertam de determinados perigos, não é verdade? Então, o medo, ele sinaliza algum perigo, acende a luz vermelha. Mas é importante você se autoconhecer para identificar quais são os medos reais e os medos imaginários. Isso é extremamente importante. E quer ver uma coisa? Basta você pensar em algo que tenha te acontecido que já você gera um sentimento aqui de medo, de angústia, de desespero muitas vezes. E veja, a situação já aconteceu lá há 10 anos atrás, mas você pensa e aquele sentimento de angústia volta. No momento do medo, nosso cérebro ativa involuntariamente uma série de substâncias químicas que dão ao nosso corpo as respostas características de cada sensação que tivemos, ou seja, o tão famoso dilema onde fugimos ou enfrentamos esse medo. E aí vem as sensações físicas como aumento do batimento cardíaco, aceleração da nossa respiração, contração muscular, boca seca, entre outros. São exatamente essas sensações que preparam o nosso corpo para fuga ou enfrentamento.
E é interessante quando você tem essas sensações que muitas vezes esse medo é uma incerteza apenas de algo que você precisa realizar e como ainda não aconteceu, você vai criando pensamentos negativos que geram em você sensações de medo, mas nada mais são do que apenas incertezas da resposta de um emprego, de uma viagem, alguma coisa, ou diante de um diagnóstico que o médico ainda não deu, o exame ainda não chegou, você fica naquela incerteza, meu Deus, o que vai acontecer e daqui para frente como eu vou reagir? Essas coisas são interessantes e nos colocam em xeque. Precisamos nos conhecer, precisamos entender quais são os nossos limites, quais são as nossas fragilidades, quais são os seus medos, quais são os seus limites, quais são as suas fragilidades. Existem diferentes tipos e níveis de medo, até chegarmos às fobias específicas ou generalizadas. O medo passa a ser patológico quando chega às fobias. Esse medo já afeta profundamente a vida do indivíduo no âmbito físico, social e psicológico. A questão das fobias é tão séria que para muitas já são nominadas, ou seja, medo de palhaços, courofobia, nome estranho, medo de tomar banho, abrutofobia, medo de altura, acrofobia, medo de escuro, escotofobia, medo de cachorro, sinofobia, medo de ter fobias, olha só, fobofobias, medo de ser tocado, afefobia. Gente, é muito medo, medo de lugares fechados, claustrofobia. Então veja só, quantos medos um ser humano pode ter? Aqui já é numa linha que precisa de atendimento psicológico, tá bom? Que já são as fobias específicas. Então, fobia já é diferente de simplesmente um medo corriqueiro que você pode ter, e medos acompanham o ser humano desde que o mundo é mundo, não é verdade? Então, eu espero ter te ajudado, e se você gostou desse vídeo, divulga, te inscreve se essa é a tua primeira vez, curte o vídeo, tá bom? Fica com Deus, ó. Um beijo no teu coração.